Bom dia, irmãos, irmãs. É um prazer estar mais essa manhã aqui com vocês. É o terceiro momento que nós temos juntos. Ontem pela manhã nós tivemos uma palestra sobre o que vem a ser tradição reformada e sua implicação para a igreja hoje. E ontem à noite nós começamos a meditar um pouco sobre o Evangelho. E nós tratamos ontem do Evangelho e sua relação com outras mensagens. Um ponto importante para nós termos em mente aqui, e os membros da Igreja Batista Reformada de São Paulo não têm direito de esquecer, é que o Evangelho é Cristo crucificado por nossos pecados, para nos desarraigar do mundo mal e ressuscitado por Deus Pai. Porque os membros da igreja que não têm direito de esquecer isso? Porque vocês visualizam isso domingo após domingo aqui atrás. O Evangelho é Cristo crucificado, Cristo ressurreto. E para sempre lembrar, para trazer sempre à memória, Evangelho é boa nova, Evangelho é boa notícia. Nós fomos presos numa teia, nós estávamos numa situação que nós não tínhamos como resolver, nós estávamos presos a um problema que nós não tínhamos como resolver, mas Deus resolveu esse problema, entregando o seu Filho pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo mal, e também ressuscitando dentre os mortos, ressuscitando corporalmente para nossa salvação. Só que o tema de ontem foi esse Evangelho e outras mensagens. E você tem que ter em mente que o apóstolo, cheio de zelo pelo Senhor, não tem nenhuma complacência, não tem nenhuma paciência com aqueles, não importa o seu nome, o seu cargo, não importa que sejam mesmo anjos vindos do céu, que mudem essa boa nova, essa boa notícia que a gente chama o Evangelho, a boa nova de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e que Deus testemunha o poder dessa crucificação, ressuscitando seu Filho dentre os mortos. Paulo, de forma muito radical e dura, ele vai condenar esses que mudam o Evangelho ao anátema, ao juízo divino. Então ontem nós tratamos do Evangelho e sua relação com outras mensagens. Um ponto que eu preciso frisar introdutoriamente é que ontem, de passagem, eu mencionei a expressão obras da lei. É uma expressão que é recorrente nessa epístola aos Gálatas. Obras da lei, via de regra, refere-se à lei cerimonial, aquelas leis ligadas ao culto do Antigo Testamento, que tipificavam, simbolizavam, por assim dizer, a vinda de Jesus Cristo, sua morte, a salvação que nós encontramos na sua crucificação. O que os inimigos de Paulo estavam ensinando é que era importante crer em Jesus, era importante confiar em Jesus, mas tem que fazer um pouquinho mais, havia necessidade de um plus, era necessário também cumprir as obras da lei, circuncisão, leis dietéticas, a participação em algumas cerimônias religiosas. O que Paulo lembra, e a gente viu isso bem rapidamente nos primeiros versos dessa epístola, é que essas obras da lei não têm poder para salvar uma pessoa. Aquelas pessoas que supõem poder cooperar com o Evangelho, alguma coisa do tipo, Deus já fez a sua parte, você tem que fazer a sua parte, Deus fez 50%, você tem que fazer 50%, você tem que tomar as suas decisões para seguir a Jesus, esses incorrem na condenação do anátema, porque eles estão, em alguma medida, mudando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu queria tratar da lei e do Evangelho. Se as obras da lei não têm lugar, por que Paulo fala positivamente da lei, por exemplo, em Romanos 3, depois em Romanos capítulo 2, em Romanos capítulo 3, mas também em Romanos 7 e aqui no livro de Gálatas, no capítulo 3 e 4, porque ele trata positivamente a lei, porque ele cita a lei positivamente. Quando eu penso agora na lei, você vai notar depois, quando você lê o livro de Gálatas, que ele cita esse vocábulo sem qualificação, ele não coloca, por exemplo, obras da lei, ele está tratando só da lei. Ele tem em mente agora não mais a lei cerimonial, não mais as leis ligadas ao tabernáculo e ao templo, a sacrifícios, a sacerdote, etc., mas ele tem em vista a lei moral como dada no Sinai. Então, se Paulo, de um lado, descarta as obras da lei como rudimento, como algo antigo, algo que era preparatório para a vinda de Jesus, do outro lado, Paulo é bem positivo quanto ao papel da lei. Então, o nosso tema é a lei e o Evangelho. Eu botaria uma vírgulazinha agora, ou
a graça da lei. O título pode ser um pouco surpreendente, mas vamos tentar examinar a graça da lei, a graça que procede da lei. Eu queria ler então com vocês Gálatas capítulo 3, verso 24, apenas esse pequeno verso, dos resumos da segunda parte do livro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 24. A lei e o evangelho, ou a graça da lei. Todos abriram? Vamos dar uma passagem bem pequenininha aí. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mais uma vez. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Primeiro ponto. A graça da lei é demonstrada no papel da lei. Eu vou dividir essa passagem em 3 partes principais. Então, a primeira parte trata da graça da lei sendo demonstrada no papel da lei. Qual é o papel da lei quando a gente olha para esse verso 24? A gente encontra o papel da lei na primeira parte do verso. A lei nos serviu de aio. Vamos tentar entender essa palavrinha aio. No grego é pedagogo. Se a gente fosse transliterar, e fica um pouco mais fácil para a gente aqui. O pedagogo, o professor no mundo greco-romano, era um escravo, provavelmente grego, culto, que ele era destacado nas famílias patrícias para acompanhar as crianças enquanto elas iam para a escola. Ele funcionava mais ou menos como uma espécie de escolta para essas crianças. Ele também, quando a criança voltava da escola, ele trazia a criança da escola, ele ia aferir o que a criança havia aprendido da escola. Em algumas outras famílias, a criança nem iria para a escola. Essa família teria talvez um escravo bem culto, versado em filosofia grega, em retórica, e esse escravo em casa ensinaria essa criança, ela conduziria esse escravo, esse pedagogo, esse aio, conduziria a criança no caminho do saber. Só que esse pedagogo também poderia usar a disciplina física para castigar um mau estudante. Aqueles com um pouco mais de idade aqui talvez lembrem da palmatória, né? Eu sempre lembro do meu pai quando ele comentava, quando ele errava tabuado, o uso da palmatória, né? Uma espécie de colher de pau toda furadinha, cheia de furinhos. Ele lembrava o som que fazia antes de bater na palma da mão dele. Ele temia mais o som do que a palmada que ele recebia na palma da mão quando ele errava a tabuada. Mas era isso que o pedagogo algumas vezes fazia. Ele usaria de disciplina física, ele castigaria um mau aluno para que o aluno se tornasse bom. Ontem o Stênio e o André estavam tocando a música aqui, que é de uma citação de Confissões de Agostinho, e é interessante que Agostinho passou a detestar grego, tanto que ele apanhou nas aulas de grego em Cartago. Ele ganhou trauma do grego porque os professores eram muito severos, muito rigorosos, e ele acabou detestando o idioma grego por conta disso. Ficou preso realmente ao latim, ou dependendo do latim, nos seus escritos. Mas esse era o papel do pedagogo, esse era o papel do aio, era um papel de preparação. O seu papel nunca era um fim em si mesmo. A lei, segundo Paulo, a lei moral, aquela lei dada nos 10 mandamentos, lá no Sinai, que a gente chama de decálogo, convenciona-se chamar de decálogo, ela nunca foi dada como um fim em si mesmo. A graça da lei, então, é demonstrada no papel da lei. A graça da lei consiste em que ela se tornou nosso aio. A lei é dada como a preparação para algo mais poderoso, algo que de fato tem poder para nos estabelecer como novos homens, novas mulheres. Essa lei, agindo como um guia de crianças, tem um outro tipo de papel, um papel preparatório. Como a lei, olhando essa passagem, a pergunta é: como a lei desempenha seu papel de aio? Como a lei desempenha seu papel de pedagogo? Como a lei pode nos servir de aio? Eu penso em 2 respostas aqui. A primeira é: a lei
A lei dada por Deus lá no Sinai, essa lei que tem valor permanente, essa lei moral que também é enfatizada e valorizada no Novo Testamento, ela descobre e revela os nossos pecados, as nossas transgressões e a nossa iniquidade. A lei se torna nosso aio porque a lei revela exatamente quem nós somos diante de um Deus completamente santo. Eu vou citar algumas passagens bíblicas aqui, depois eu posso passar para o irmão Walter os esboços das mensagens, ele pode distribuir para vocês, mas eu não vou citar o endereço da passagem bíblica, por uma questão de tempo. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas e em outras passagens bíblicas, a respeito da lei, descobrindo e revelando nossas transgressões, pecados e iniquidades. Por exemplo, ainda em Gálatas, ele diz: a lei foi dada para mostrar o que é contra a vontade de Deus. Paulo, em Gálatas, não está dizendo que a lei caducou, que a lei não tem mais valor, que a lei é um caminho de salvação do Antigo Testamento. De forma nenhuma. Paulo afirma em Gálatas que a lei é dada para revelar os nossos pecados e as nossas transgressões. A lei é colocada diante de nós pelo próprio Deus para mostrar que nós constantemente estamos errando o alvo que Deus mesmo estabeleceu. Nós constantemente abandonamos o caminho que Deus mesmo traçou. Nós constantemente cometemos iniquidades quando confrontados com a lei moral. A lei foi dada para mostrar o que é contra a vontade de Deus. Outra passagem agora de Romanos. Paulo vai dizer: onde não há lei, também não há transgressões. Isto é, onde a lei não é pregada, onde a lei não é inculcada, onde a lei não é ensinada, as pessoas não têm consciência do seu estado de miséria, do seu estado de abandono, do seu estado de rebelião contra o próprio Deus. Onde não há lei, também não há transgressões. Duas outras passagens também de Romanos. A primeira, a lei veio para aumentar o mal. A segunda, a lei que me fez saber o que é pecado, porque eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, a lei revela nossos pecados, nossas transgressões e coloca esses pecados e transgressões numa perspectiva correta. A lei lembra que o pecado é pecado, e o pecado é maligno, o pecado é uma ofensa contra o próprio Deus, o pecado é algo que cometemos contra o próprio Deus. Nós, comumente, talvez por causa de sabedoria carnal, geralmente pensemos nos problemas que o pecado traz para a gente na relação com o próximo. O pecado talvez estilhasse a imagem que o próximo tem da gente, o pecado talvez nos coloque numa situação ruim com o próximo, de litígio com o próximo, o pecado talvez nos coloque numa rota de colisão com pessoas que nos são queridas, mas, tudo isso a gente pode pensar antes de cometer o pecado. Mas o que Paulo quer destacar aqui, ao dizer que a lei veio para aumentar o pecado, e a lei é que me faz saber o que é pecado, é que quando nós pecamos, nós estamos pecando primariamente contra Deus. Nós estamos em rebelião contra o próprio Deus. Nós estamos quebrando os estatutos, as instruções que o próprio Deus revelou ao seu povo lá no Sinai. Nós estamos em rebelião contra o próprio Deus. Então, mais do que temores carnais, os temores de ofender pessoas ao nosso redor, o que a lei lembra é que quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a majestade divina, transgredindo contra o comando do próprio Deus. Paulo continua, mais uma passagem. A fim de que pelo mandamento o pecado se manifestasse excessivamente maligno, ou em outra tradução, mais terrível ainda. Um puritano, no século XVII, intitulou seu livro como Pecado, o mal sem par. O que a lei faz é revelar quão terrível é o pecado. Diante da lei, nós aprendemos que o pecado é um poder que nos desfigura. Enquanto convertidos, enquanto renovados dia a dia à imagem divina, nós somos de fato homens e mulheres caminhando para todo o seu potencial. Mas quando chafurdando no pecado, quando lutando contra Deus, quando confrontados com a lei, o que fica é quão maligno o pecado nos desfigura, como o pecado tem poder para nos tornar meras caricaturas de gente. A lei revela quão terrível, quão maligno
é o pecado de fato é o mal sem par. A gente volta para o Antigo Testamento. Quando Deus revela as suas 10 palavras lá no Sinai, ao final da leitura delas, como o povo responde? Não fale Deus conosco para que não morramos. A lei, então, ela revela nossos pecados, nossas transgressões, nossa iniquidade, porque a lei fundamentalmente revela um Deus que é completamente santo, um Deus no qual não há variação, não há mudança, um Deus completamente reto e puro. A lei, para lembrar João Calvino no seu comentário aos Gálatas, ela serviria como um duplo espelho então. De um lado, a lei revela quem Deus é. Quando confrontados com a lei, quando meditando na lei, o que a gente vê é que o Deus que se revela primeiro ao povo de Israel, depois a nós gentios, nos inserindo no povo de Israel, esse Deus, o Deus do Sinai, é um Deus completamente santo, um Deus completamente reto, íntegro, e alguns teólogos vão incluir inclusive a bondade de Deus como parte da sua santidade, um Deus completamente bom e benigno, um Deus no qual não há variação. Agora, quando a lei é colocada diante de nós, o que nós vemos é homens e mulheres que transgridem e quebram os mandamentos dia após dia. Como a lei desempenha seu papel diário? Em primeiro lugar, a lei descobre e revela nossas transgressões. A lei, quando colocada diante de nós, por assim dizer, nos iguala a todos. A lei nos coloca todos no mesmo nível. Todos somos homens e mulheres que dia a dia quebram e violam cada um dos mandamentos divinos. Portanto, segunda resposta, a lei revela o estado daquele homem, daquela mulher que não confia ainda em Jesus Cristo. E o quadro bíblico que emerge aqui é simplesmente terrível. Por exemplo, quando a gente vai para Romanos 5, a gente lembra que nós, quando cremos em Jesus, somos reconciliados com Deus e agora temos paz com Deus. Nós somos contados como filhos de Deus. Nós somos contados como amigos de Deus. Puxa, isso é um grande privilégio. Isso é uma grande bênção, um grande benefício que todo aquele que descansa em Jesus recebe. Mas qual é o contrário disso? Se um homem, uma mulher que se agarra à cruz, tem paz com Deus agora, qual é o estado dele sem Deus? Guerra. O homem, uma mulher que não crê em Jesus Cristo, que não confia no crucificado e ressurreto, estava em guerra contra o próprio Deus. Ele estava em litígio contra o próprio Deus. Como alguém já sugeriu, esse homem, essa mulher sem Deus e sem Cristo no mundo, se lhe fosse dada a oportunidade, ele subiria aos céus, iria a Deus, mataria a Deus, removeria o corpo dele do trono do universo e sentaria naquele trono para reinar no lugar de Deus. A loucura do seu estágio mais elevado. A lei revela nosso estado sem Cristo. O nosso estado sem Cristo é um estado de inimizade, é um estado de luta com Deus, é um estado de rebelião contra o próprio Deus. Mas Paulo vai lembrar também que a lei revela que aqueles que estão sem Cristo estão mortos dos seus delitos e pecados. O quadro que Paulo traça em Efésios capítulo 2 é terrível. Um homem sem Deus, uma mulher sem Deus, ele é escravo dos seus desejos maus. Ele não consegue agir de forma diferente do que habita e reina seu coração. Se seu coração é cheio de ídolos, cheio de promiscuidade, cobiça, idolatria, ele vai seguir o seu coração, as escolhas dele serão coerentes com quem ele é de forma mais fundamental. Ele é escravo do diabo, ele não consegue parar de fazer a vontade satânica. E ele é viciado no mundo. E o mundo aqui não é matéria, não é a terra. O mundo aqui é aquele sistema que se levanta contra Deus. Aquele sistema que está em rebelião contra Deus. Ele, o que a gente poderia chamar talvez de ideologia. Ele é escravo das ideologias do tempo presente. A expressão escravo que Paulo emprega em Efésios pode não fazer muita diferença para a gente hoje. Escravidão é alguma coisa que a gente algumas vezes lê no jornal. A escravidão no Antigo Testamento, no mundo antigo, era baseada em guerras. As nações que perdiam, fossem gregas,
persas, as tribos germânicas além fronteira, elas eram tornadas escravas. Curiosamente, no mundo romano, os escravos mais detestados não eram negros, eram brancos. Loirinhos, olhos azuis, branquinhos, esses eram os escravos mais detestados para o romano típico. Eles eram germanos, aqueles além da fronteira. E geralmente, quando eles eram escravizados, eles os eram escravizados para servirem como gladiadores, seguranças, serviço sujo, os piores serviços da sociedade do mundo da antiguidade clássica. Mas isso é alguma coisa distante para a gente. Paulo não tinha a imagem de um viciado, especialmente de um viciado em crack, algo bem presente para nós aqui em São Paulo. A nossa alma sem Deus é viciada. A nossa alma sem Deus, ela não consegue parar de pecar. Se você já viu um viciado em crack, em abstinência, aquilo ali é um reflexo da nossa alma sem Deus e sem Cristo no mundo. Nós somos viciados, miseravelmente viciados no pecado, na ideologia mundana que se levanta contra Deus, na própria vontade do diabo. A lei revela que aqueles que estão sem Cristo no mundo têm todo o seu ser afetado pelo pecado. O Novo Testamento fala do corpo, da matéria como serva do pecado. O Novo Testamento fala da mente escurecida, entenebrecida pelo pecado. O pecador não consegue pensar claramente, ele não consegue fazer deduções claras, porque o pecado, por assim dizer, cegou a mente daquele pecador. A vontade desse pecador, como Paulo fala em Romanos 16, 18, é serva do diabo. Mais escandalosamente, Jesus, quando confrontado pelos fariseus, vai dizer para eles: vocês têm como pai o diabo. Aqueles que não reconhecem Cristo como Messias, como aquele esperado, ansiado, desde as primeiras palavras do Novo Testamento, esses têm por pai o diabo. Isso é chocante? É desconcertante? Politicamente correto? Tudo isso aí. Hoje, as pessoas pagam para participar de reality show para serem ofendidas. Elas não querem ser ofendidas dentro da igreja, elas não querem ser ofendidas pela palavra sagrada, mas elas pagam para participar desses reality shows de cozinha, para serem xingadas, humilhadas, achincalhadas, e a gente gosta de ver essas pessoas passando isso. Mas a Bíblia, ela está apontando que antes de nós recebermos remédio, nós temos que entender o mal que habita em nós quando vivemos no mundo sem Deus e sem Cristo. Você fica escandalizado com o que você ouviu até agora? Então, olha o que Deuteronômio diz: os que confiam na sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus, porque as escrituras sagradas dizem, agora Gálatas, todos os que não obedecem sempre a tudo que está escrito no livro da lei estão debaixo da maldição de Deus. A noção de responsabilidade pessoal erodiu, mesmo entre alguns reformados, essa noção de que eu pequei, eu tenho um débito diante de Deus, eu mereço morrer e preciso de outro refúgio, isso simplesmente se evaporou. Mas o que Moisés lembra para nós é que aquele que quebra um mandamento, aquele que viola um mandamento, quebrou todos. Ele agora está debaixo da maldição de Deus. A expressão aqui não tem nenhuma carga espírita. A ideia aqui é análoga à noção de que aquele que quebra o mandamento, aquele que viola o mandamento, esse está incorrendo na ira santa de Deus, no completo desprazer de Deus. É muito curioso as noções de mudança de vida da teologia da prosperidade. Não sei se vocês já leram ou já conversaram com alguém que crê naquela questão de maldição hereditária. Então, a noção básica que vem daquela senhora Kuhlman é que se sua vida está travada hoje, se você não consegue avançar na sua vida profissionalmente, se você tem algum problema familiar, sua família não está bem, você tem algum problema de doença, é que algum parente seu, e a linguagem é deles, deu legalidade a Satanás, e por isso Satanás amaldiçoou sua família, e o que você precisa fazer agora para ter uma vida vitoriosa, uma vida próspera, é amarrar Satanás nas regiões celestiais, conseguir ter vitória sobre ele. Então aquela maldição é quebrada e agora você tem vida próspera, vida vitoriosa. Aí é legal conversar com um pastor ou uma pastora, um líder desse movimento.
Você abre uma passagem dessas, como Deuteronômio 27, ou mesmo o mandamento de Êxodo, quando é dito pelo próprio Deus que ele visita o pecado dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, aí você pede para a pessoa dizer, lê o texto. Isso já aconteceu comigo, né? Lê o texto aí. Aí a pessoa lê o texto, todos que estão debaixo da lei, todos que confiam sua obediência à lei estão debaixo da maldição de Deus. Quem não obedece sempre a tudo que está no livro da lei está debaixo da maldição de Deus. Deus visita o pecado dos pais, dos filhos da terceira geração, terceira, quarta geração. Aí você pergunta, quem que amaldiçoa aí? Quem que visita o pecado dos pais e dos filhos? Aí a pessoa olha o texto, olha para você, olha o texto de novo, olha para você, limpa a garganta, aí pergunta-se muito sem graça, é Deus? O óculos de interpretação era espírita, não era bíblico. O texto aqui está dizendo que quem quebra a lei está debaixo de maldição. E a ideia aqui que Paulo transmite, e que Moisés transmitiu no passado, é que a lei é como uma espécie de corrente, onde cada argola está grudada uma na outra. E se você quebrou uma corrente, quebrou o primeiro mandamento, quebrou todos os mandamentos, você já está debaixo do desprazer de Deus, debaixo da ira divina. Nota, vamos lembrar de ontem, as obras da lei para nós caducaram. Nós não precisamos mais tocar chofar na igreja, a gente não precisa virar mais para Jerusalém, para Israel, antes de começar o culto. Se é que as pessoas que fazem isso sabem onde fica Jerusalém e Israel. A gente não precisa mais ensinar a festa de barracas. Isso tudo caducou, alcançou seu alvo em Jesus Cristo. Ele agora é nosso tabernáculo, Ele é nosso sacerdote, aliás, nosso grande sumo sacerdote, Ele é todo o nosso sacrifício. As obras da lei se encerraram em Jesus. Mas a lei não se encerra em Jesus. A lei é pedagogo, a lei é aio. Ela revela nossas transgressões, ela revela nosso estado sem Cristo, um estado de maldição. Estou pegando pesado? Ok, deixa eu só equilibrar um pouquinho aqui. Lembra que ainda em Gálatas, Paulo vai dar a senha para a gente. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Isso é evangelho. Isso é boa nova. Agora a gente vai pensar um pouco mais os benefícios do Evangelho. Mas olha, gente, parar um pouquinho aqui. Olha que coisa maluca. Todos nós juntos, independente de história, etnia, classe social, todos nós estávamos debaixo da maldição divina. Todos nós juntos estávamos debaixo do completo desprazer divino. Mas sabe o que esse Deus faz? Ele manda o Filho dele para ter vida de completa obediência, para ser levantado no madeiro e receber a maldição que os piores entre nós deveriam receber. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Isso não tem como vender isso, não tem como fazer barganha com isso, não tem como abandonar esse signo da igreja que é a cruz e a tumba, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, pelos nossos pecados, para nos desarraigar do mundo mau. Primeiro ponto, então, a graça da lei é revelada, é demonstrada no papel da lei. Primeira parte do verso, a lei nos serviu de aio, a lei se mostrou como nosso aio, um professor que revela o nosso estado de miséria, de pecado sem Deus, um professor duro que revela o nosso estado sem Cristo no mundo. Inimigos de Deus, mortos do pecado, escravos de nossos desejos do mundo de Satanás, pecado afetando todo o corpo, filhos do diabo e debaixo de maldição. Segundo ponto, continuando o verso aí, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que a lei então faz como esse meio de nos levar a Cristo? A lei nos humilha ao revelar, ao colocar diante de nós um Deus que é completamente santo. Eu sempre me lembro da história de Isaías aqui. Isaías capítulo 6, versos 1 a 5. Ainda que seja parte da história pessoal de Isaías, do trato de Deus com o seu profeta, é uma história muito bonita que ilustra o ponto aqui. Isaías está no templo, um momento de crise, um momento de convulsão político-social. Morreu o grande rei Uzias, o fiador da estabilidade da casa de Judá. E enquanto ele está fazendo sacrifício no templo,
A gente cantou há pouco sobre querubins aqui, uma paráfrase de Filipenses 2. Alguns querubins aparecem, tapando os seus rostos, inclusive, e aí Isaías tem uma visão do Altíssimo. E o que ele exclama? Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. A lei nos conduz a Cristo ao revelar para nós um Deus que é completamente santo, nos humilhando também a nós todos. Para aqueles que acham que a lei só funcionava no Antigo Testamento, a gente tem que pensar um pouquinho. Deus dá a lei no Sinai. Deus revela a lei no Sinai. Vocês conhecem as histórias lá de Êxodo, capítulo 20 e seguintes. Mas logo que Deus dá a lei no Sinai, o que ele prescreve para o povo? Como montar o tabernáculo. Qual a relação da lei e do tabernáculo no Antigo Testamento? A lei humilhava o povo de Deus no Antigo Testamento. A lei lembrava que o povo de Deus no Antigo Testamento é carente da graça e da misericórdia de Jeová. Aí o que o povo fazia? Corria para o tabernáculo para fazer sacrifícios e ter propiciação dos seus pecados. Então, mesmo no Antigo Testamento, a lei moral nunca foi dada como caminho, como paradigma de salvação. Não há, infelizmente alguns ensinam isso, eu mal e toscamente já ensinei isso, né? Meia culpa, minha máxima culpa, mas a noção de que a lei salva no Antigo Testamento, era o caminho de salvação no Antigo Testamento, a lei falhou e agora Deus tem o plano B, que é a graça. De forma nenhuma, isso é bobagem. A lei e a graça sempre caminharam lado a lado no Antigo e no Novo Testamento, no Primeiro e no Segundo Testamento. A lei preparando pessoas para receber o perdão, e o perdão sendo ministrado por meio do sacrifício de outrem. No Novo Testamento, o que a gente vê? Por exemplo, João Batista. Como é que João Batista começa a sua pregação? Arrependei-vos. A primeira palavra de João Batista é arrependei-vos. E qual a segunda palavra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que Jesus fala para Nicodemos? Você precisa nascer de novo. Primeira palavra de Jesus para Nicodemos. E você conhece a história, Nicodemos é quebrado ali. Como é que ele vai nascer de novo? Homem barbado já, talvez 40, 50 anos, como é que ele pode nascer de novo? Para ele isso é impossível. Eu falei ontem de Jesus, o jovem rico. O que Jesus fala para o jovem rico? Você tem guardado os mandamentos? Aí ele, legalista, moralista, coça as mãozinhas, esfrega as mãozinhas. Poxa, hoje, como diz o narrador de futebol, hoje eu se dei bem, hoje eu se consagro. Eu acho que ele é corintiano. Foi mal. Ok. Depois eu sofro um acidente lá na piscina dele lá. O que Jesus faz com o jovem rico? Pega tudo que você tem, pega todos os seus bens, vende, dá para os pobres e me segue. Jesus, mais uma vez, falei isso ontem de manhã, Jesus não está ensinando uma teologia de libertação, ou uma teologia igualitária ali, de forma nenhuma. Haviam homens ricos que seguiam Jesus. O que Jesus faz ali é usar o mandamento como bisturi. Jesus age de forma como médico de almas. Jesus abre o coração daquele jovem rico e revela que dentro do coração daquele jovem rico ele era um idólatra e cheio de cobiça. E como alguém agarrado à idolatria, à cobiça, ele não consegue se livrar dos seus ídolos. E ele vai embora. E o texto bíblico diz que Jesus o amou. Quando a gente pensa em Paulo, a gente pensa em Romanos 1, 2 e 3, o que Paulo faz ali? Os poderosos desse mundo, o imperador, os senadores, a classe política, todos eles são debaixo da ira de Deus. Os pecados deles são reflexo de que Deus os abandonou. Romanos capítulo 1. Romanos 2. Você é moralista, está aí esfregando as mãos, acha que você está melhor, né? Você fica apontando o dedo dizendo, não cometa os pecados dos poderosos. Saiba que a ira de Deus é revelada contra o moralista. Capítulo 3, aí vem o religioso. Nós temos aqui os oráculos, nós temos a circuncisão, o batismo, ajuntamentos solenes. Você religioso acha que escapa da ira santa de Deus? De forma nenhuma. Aí lá no final de Romanos capítulo 3, 19 e 20, o que Paulo fala? A lei é dada para revelar nossas transgressões. A lei é dada para mostrar nossa falência, nosso pecado. Só em Cristo nós temos nova vida. Isso é tão escandaloso, esse poder da lei que tem de não só nos ofender, mas nos humilhar, nos despedaçar,
que a gente tem que perguntar como os discípulos a Jesus, na mesma história de Jesus com o jovem rico: quem pode então ser salvo? Se nossas melhores ações estão contaminadas pelo pecado, se nossas melhores atitudes algumas vezes também são determinadas pelo pecado, quem pode então ser salvo? Qual a resposta de Jesus? Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. A lei então, ela nos conduz a Cristo, nos colocando numa encruzilhada. E não tem nada aqui de culto afro aqui. Essa encruzilhada, as estradas da encruzilhada têm nome. Uma, a estrada da necessidade. Outra, a estrada da impossibilidade. Quando a gente é confrontado com a lei, quando a gente é humilhado pela lei, quando a lei nos atinge, revelando o nosso estado sem Deus e diante de Deus, o que se espera é que a gente clame: eu preciso ser salvo, eu necessito de salvação. Só que essa encruzilhada tem uma outra estrada. De um lado, a estrada da necessidade, eu preciso, eu necessito. De outro lado, a estrada da impossibilidade. Se a lei nos humilha, se a lei nos quebranta, nos despedaça, se a lei acaba com toda a nossa presunção de justiça própria, o que a gente exclama então? Deus, eu não consigo ser salvo. Deus, eu não tenho como alcançar a salvação. Eu não consigo me dobrar diante de Deus. Eu não consigo me colocar diante de Deus. É isso que a lei faz. De um lado, ela mostra a nossa profunda necessidade de Deus e de Jesus Cristo. Do outro lado, o que a lei mostra é que a gente não tem como mover um músculo para ajudar na nossa situação dramática, nossa situação miserável diante de Deus. Qual é o alvo? O que a lei no final produz pela gente? A lei leva a gente a levantar as mãos para o céu e implorar: Senhor, faz por mim o que eu não consigo fazer por mim mesmo. É isso que a lei faz. Algumas frases para a gente pensar, caminhando para o final aqui. Uma frase de Martinho Lutero: a lei descobre a doença, o evangelho dá o remédio. Um puritano chamado Samuel Bolton: os homens não conheceriam a doçura de Cristo se não tivessem provado primeiro a amargura do pecado. Um outro puritano, muito famoso até, Stephen Charnock: a lei é o martelo que nos quebra, o evangelho é o óleo que nos cura. E um presbiteriano, Robert Murray M'Cheyne: somente um coração quebrantado pode receber um Cristo crucificado. A graça da lei, ou a correta relação da lei e evangelho. Primeiro ponto: a graça da lei é demonstrada no papel da lei. A lei nos serve como aio. Segundo ponto: a graça da lei nos conduz, é demonstrada em nos conduzir a Cristo. Terceiro ponto: a graça da lei é demonstrada em seu fim, a fim de que pela fé fôssemos justificados, ou segundo a minha tradução, a fim de que fôssemos justificados por meio da fé. A lei revela, descobre as nossas transgressões. A lei revela nosso estado desesperador sem Cristo no mundo, estado de miséria diante de Deus. A lei nos humilha a todos, a lei nos quebranta, nos despoja de justiça própria. A lei toma a gente pela mão e leva a gente diante do crucificado sem nada para barganhar com ele, sem nada para fazer troca com ele. Agora, sem lei, nós somos justificados por meio da fé. Vamos por partes aqui. A fim de que a lei coloca a gente numa situação tão desesperadora que a gente aprende de forma dolorosa que nós não temos nenhuma esperança em nós mesmos. Tudo que nós precisamos para entrar numa relação correta com Deus, para nós sermos aceitos como amados por Deus, se encontra em Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. E aí o texto diz: a fim de que fôssemos pela fé justificados. Eu vou inverter aqui, seguindo Almeida, Revista e Corrigida: justificados por meio da fé. Quando nós corremos para Cristo, quando nós corremos para a cruz de Cristo, o que nós recebemos dele? Nós recebemos dele como benefício, nós recebemos como benefício dessa boa nova, dessa boa notícia que é o evangelho, justificação.
E essa doutrina, ela é tão importante, mas ela é constantemente esquecida pela gente. Sabe o que significa um homem, uma mulher ser justificado? Significa que esse homem, essa mulher, que confia só em Jesus, que descansa somente em Jesus, agora é contado como um homem, uma mulher completamente justo, completamente reto, completamente santo. Você já pensou nisso? Deixa eu tentar tornar isso um pouco mais radical. Espera-se que grande parte de vocês já seja cristão. Homens e mulheres, não importa a idade, que confiam em Jesus, que se agarram a Cristo. Mas a gente continua pecando. A gente vai tratar disso hoje à noite. A gente continua lutando com o pecado. A gente vai encarar a obra satânica, a gente vai enfrentar talvez depressão, senso de solidão, de abandono. Aquele que foi conduzido a Cristo, despojado de justiça própria e que confia só em Jesus, é contado como um homem e mulher, independente das circunstâncias externas, independente do espelho diante de nós, como um homem e uma mulher completamente justo, completamente reto, completamente santo. Deixa eu colocar isso de forma mais simples, se é necessário ou possível. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que todos os seus pecados já foram perdoados no madeiro. Aqueles que você cometeu no passado, aqueles pecados que a gente está cometendo nesse momento, aqui agora, aqueles pecados que você vai cometer daqui a pouco, durante o dia, durante a semana, todos esses pecados foram lançados no mais profundo abismo. Não é que Deus esqueceu deles. O que justificação ensina é que esses pecados foram cobertos, completamente cobertos por Jesus Cristo. Se eu pudesse fazer um desenho aqui, eu faria o primeiro desenho, um triângulo e um bonequinho. Esse é o homem, é a mulher sem Cristo. Diante do Deus triuno, esse homem, ele está no estado desesperador, de maldição, de ira e de miséria. Mas quando ele corre para a cruz, e agora a gente bota a cruzinha no meio do desenho, agora o Deus triuno vê esse homem por meio de Cristo, como alguém que é herdeiro de tudo que Cristo conquistou no Calvário. Isso é maluco. Ontem eu falei sobre isso. Isso é matéria de revelação. Um homem não tem como inventar isso. Você compara isso, essa boa nova, essa boa notícia, com o que budistas ensinam, kardecistas, católicos, os pentecostais, os liberais, os da teologia da libertação. Todos esses sistemas são baseados no ser humano. É o ser humano que constrói essa escadinha, ou acha que constrói essa escadinha para o céu. Aqui não. Aqui é Deus que desce. No primeiro modelo, o ser humano está tentando construir sua escadinha para Deus. Nunca tem paz, nunca tem satisfação, nunca tem beleza, nunca tem senso de completude. Aqui, gente, Deus vem a nós em Jesus Cristo, remove a maldição e declara que se você crê em Jesus, você é um homem, você é uma mulher completamente justo, completamente santo, completamente reto, não pelas suas obras, não pelo seu nascimento, mas porque Cristo, pelo que Cristo alcançou no madeiro, no meu lugar, no seu lugar, em meu favor, no seu favor, no lugar e no favor dos piores pecadores. Lembra 1 Coríntios capítulo 1? Não foram muitos os sábios, os poderosos, os ricos que Deus escolheu, mas foram os pobres, os fracos, aqueles que ofendiam, para que Deus receba toda a glória. Pensa na sua história pessoal. O que você seria se você não tivesse sido alcançado por essa graça maravilhosa, essa graça graciosa, livre de Deus em Jesus Cristo? Onde você estaria? Quem você seria? Qual seria a imagem que você veria no espelho todo dia de manhã? Agora, quando você se vê no espelho de manhã, não importa o que você sente, ou as suas circunstâncias externas, o que você vê é um homem, uma mulher que já é justo em Cristo Jesus. E como a gente recebe essa dádiva? Como a gente recebe essa bênção? Pela fé. E a fé aqui não é obra. A fé aqui é o meio. Nós recebemos a justiça de Deus em Cristo por causa da graça graciosa, por causa da graça dadivosa. Como é que recebemos? Estendendo mãos vazias para o Calvário. A fé é autodenúncia, como escreveu alguém.
Quando eu digo, eu tenho fé em Cristo, o que eu estou confessando é que eu não tenho nada para trocar com Deus, eu não tenho nada para barganhar com Ele. Se você já fez trabalho social, você vai lembrar disso. Você está na rua distribuindo sopa, distribuindo manta, roupa para mendigos, aí você dá um prato de sopa para o mendigo. Tem mérito no mendigo estender a mão para receber um prato de sopa? Tem mérito no mendigo estender a mão para receber a manta ou a coberta? De forma nenhuma. Mérito está em quem dá. Não há mérito nenhum de nossa parte em estender as mãos para a cruz, para o Cristo crucificado, posto diante de nós. Não há mérito nenhum em uma pessoa doente estender as mãos para receber um remédio. O mérito está em quem deu o remédio, em quem deu a cura. Quando nós estendemos as mãos para o Calvário, mãos nuas, mãos vazias, o que a gente está confessando é que tudo que nós precisamos para sermos estabelecidos como novos homens e novas mulheres está na cruz. E que troca louca a cruz ensina para a gente. Cristo, como a gente viu ontem, foi levantado no madeiro pelo nosso pecado. Cristo foi levantado no madeiro porque habitamos um mundo mau. Só que, quando nós cremos nele, a justiça perfeita dele, a obediência perfeita dele é colocada sobre todos nós, sobre aqueles que creem. A graça da lei é demonstrada em seu fim, a fim de que, pela fé, fôssemos justificados. Graça no começo, graça no meio, graça no fim, tudo presente que Deus concede livremente a nós e que exige apenas a fé da gente. O reconhecimento que nós estamos em pecado, em miséria diante de Deus, nós estamos debaixo da maldição que provém da lei e precisamos desesperadamente do crucificado, que também ressuscitou dentre os mortos. 3 questões para a conclusão aqui. Primeira questão para nós pensarmos, especialmente para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Nota, em nenhum momento eu falei de frequência à igreja, membresia à igreja, trabalho. Eu trabalho na igreja, eu desempenho tarefas, batismo é resposta, isso vem depois. Estou falando aqui de se agarrar a Cristo, de confiar a Cristo. A pergunta é, você que ainda não confia em Jesus, você consegue entender que Deus está irado contra os seus pecados? Que Deus tem completo desprazer dos seus pecados? Você pode dizer, eu nunca matei, nunca roubei, nunca traí minha esposa. Ok, vamos lembrar das bem-aventuranças? Você já odiou alguém, quebrou o mandamento. Olhou para a mulher cobiçando-a, quebrou o mandamento. Não tem como escapar. A gente foi colocado numa armadilha que nós não temos como escapar dela. Nós temos um problema que a gente não tem como resolver, consertar. Nós precisamos de Jesus Cristo. Se você ainda não confia em Jesus, corra para Ele. Vá a Ele. O jugo de Cristo é mais leve que qualquer jugo que os seres humanos coloquem sobre a gente. Vá a Jesus. Confie em Jesus. Estenda mãos trêmulas, mãos com dúvida para Cristo. Eu garanto, Ele tem prazer em receber você no Calvário. Confie em Jesus. Corra para Ele. Se afaste dos seus pecados. Busque a justiça que provém de Cristo. Primeira aplicação para nós aqui. Segundo, agora para cristãos. Você está cansado? Se sente abandonado? Se sente acossado pela obra demoníaca? Descanse em Jesus. Talvez você não veja em si mesmo muitas razões de conforto ou consolo. Os nossos pais puritanos, eles entendiam que a gente experimenta ou a gente tem certeza da nossa eleição pelo que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas algumas vezes, o que o Espírito Santo faz na nossa vida é passado. A gente lembra do passado, mas parece alguma coisa tão distante. Poxa, por que o Espírito não age agora? Por que a gente não experimenta mais tempo de refrigério agora? Ok? Para do seu desespero, olha para Jesus. Coloca os olhos no Cristo crucificado. Descansa nele. Calvino, de forma muito bonita, diz que o Cristo crucificado vale mais do que 1000 testemunhos. Nossa tendência é vindicar nossa fé pelo nosso testemunho. Só que quando o testemunho é antigo? E quando a gente começa a duvidar até mesmo do que aconteceu na nossa vida, no passado, olha para Cristo. Confia em Jesus. O poder demoníaco não é nada perto de Jesus. Depressão não é nada perto do crucificado. Solidão
também não é nada perto daquele que ficou sozinho na cruz do Calvário, no meu lugar ou no seu lugar, em nosso favor, em lugar de nós todos. Confie em Jesus Cristo. Olha para o crucificado. Terceira questão. Você tem provado dia a dia o poder dessa justiça que provém de Jesus? A sociedade nos torna número. Cada um de nós aqui é um número. CPF é o que nos identifica hoje. Algumas igrejas vão identificar até os contribuintes como um número. Eu fui criado em igreja batista assim. Tinha lá o cartazão no final, cartolina, você tinha o seu número para saber se você está devendo dízimo ou oferta de algum mês aquele ano. Números. A nossa imagem é constantemente estilhaçada. Nós, cristãos, não importa nem a sua graduação, se você é doutor ou mestre, se você estudou, pesquisou, nós somos debochados e achincalhados dia a dia nessa nação. Ok, nós temos então o mundo como sistema maligno agindo para destruir a nossa autoimagem. Você já meditou que se você crê em Jesus, você é um homem ou uma mulher completamente justo ou justa? E que nada nesse mundo pode roubar isso de você? Você já meditou no fato de que você é agora um pequeno Cristo? Feminino vai ficar estranho, então eu vou deixar quieto. Vou assassinar a gramática aqui. Mas você já meditou nisso? Que quando você olha no espelho, o que você está vendo é um filho, uma filha amado, um herdeiro dos novos céus e nova terra? E que nada que o mundo fale ou faça pode destruir essa imagem que foi gravada em você no dia que você colocou sua confiança só no crucificado? Você consegue meditar e trazer isso à mente dia a dia, que não importa o que falem, façam, não importa até mesmo como você se sente ou você age, voltando ao pecado, ainda assim, por causa da cruz de Jesus, porque você confia na cruz de Jesus, você é um homem, uma mulher completamente reto, completamente santo, completamente justo. Você não precisa fazer mais nada para mudar esse status. Você não precisa acrescentar mais nada para mudar esse status. Mesmo quando você peca, o amor de Deus por você não diminui. Por causa do crucificado. Você consegue meditar nisso? Traga isso à memória. Naqueles tempos que parece que o mundo está tirando o chão de você, traga à memória o seu status, o status que você tem agora por confiar em Jesus Cristo. Isso é muito legal. Isso aqui não tem como ser vendido, não tem como ser barganhado. E ai daquele que troca essa mensagem por outra mensagem que não é evangelho no final. Que a gente descanse em Cristo. Deixa eu ler, para encerrar, uma perguntinha, uma resposta do Catecismo de Heidelberg. Eu citei ele ontem de manhã, eu amo esse documento. Vamos ver se vocês entendem por quê. A pergunta: como você é justo perante Deus? A minha resposta, a resposta que eu tenho que dar segundo o Catecismo: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, de ter ainda inclinado e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E como se eu, pessoalmente, tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim no Calvário. Esse benefício é meu se eu aceitar pela fé de todo o coração. Vamos orar. Senhor, nós nos alegramos, nós celebramos, nós nos regozijamos em Cristo Jesus. Senhor, nós celebramos o Cristo crucificado e ressurreto e confessamos que todo o nosso conforto, toda a nossa esperança, toda a nossa alegria e paz está no Cristo crucificado e ressurreto. Deus, dá teu Espírito, renove em nós, dia a dia, a fé e o amor por Jesus Cristo. Ó Deus, ajuda-nos, por teu Espírito, a trazer à mente, dia a dia, quem nós somos em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, dia a dia, a ter renovado em nós as bênçãos que vêm do crucificado. E, ó Deus, se há aqui amigos que ainda não confiam em Jesus, dá teu Espírito para eles
Enternece o coração destes, quebranta-os. Ó Deus, atraia-os com cordas de amor ao crucificado. Ó Deus, ajuda-os a experimentar toda a alegria, o poder, a força, a beleza que há em Jesus Cristo, morto pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. É por causa desse nome que oramos, desse tão belo nome que oramos. Amém.